vision. Relação entre número fracionário, número decimal e porcentagem. Primeiro vamos começar com fração e decimal. Para converter uma fração em número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. No seguinte exemplo temos a fração 2/5, ou seja, 2 dividido por 5. Vou encontrar 0,4 ou 4 décimos. No nosso segundo exemplo, a fração 3/4. Eu vou pegar o 3 e vou dividir por 4, encontrando assim o número decimal 0,75 ou 75 centésimos. No nosso terceiro exemplo, temos a fração 1/8, ou seja, 1 dividido por 8, encontrando assim o decimal 0,125 ou 125 milésimos. Agora a representação de decimal para fração. Para converter o número decimal em fração, vamos repetir o número sem a vírgula e colocamos no numerador. Já no denominador, colocamos o número 1 seguido de quantos zeros forem a quantidade de casas decimais. Exemplo, eu tenho o número 0,4 ou 4 décimos. Eu vou repetir um número sem a vírgula, vai ficar apenas 4. E embaixo, no denominador, eu vou colocar o 1 seguido de um zero, porque eu tenho uma casa decimal. Sempre que você puder simplificar a fração, simplifique. Nesse caso, 2/5. No nosso segundo exemplo, 0,75. Vou repetir o número sem a vírgula para colocar no numerador, ou seja, 75. Já no denominador, eu vou colocar o 1 seguido de 2 zeros, porque eu tenho duas casas decimais. Simplificando a fração, eu vou obter 3/4. No nosso terceiro exemplo, 0,125 ou 125 milésimos. Repetindo o número sem a vírgula, eu vou obter 125. No denominador, vou colocar o número 1 seguido de 3 zeros, no caso, 125 sobre 1000. Simplificando essa fração, 1/8. Já na representação de fração para porcentagem, temos que, para converter uma fração em porcentagem, basta encontrar uma fração equivalente de denominador 100. No exemplo, 2/5. O 5, para chegar no 100, basta multiplicar por 20. Vou fazer a mesma coisa no numerador, encontrando assim a fração 40 centésimos, que equivale a 40%. No nosso segundo exemplo, a fração 3/4. O 4, para chegar no denominador 100, basta multiplicar por 25. Vou fazer a mesma coisa com o numerador, encontrando assim a fração 75 centésimos, que equivale a 75%. Já para transformar decimal em porcentagem, basta você multiplicar o decimal por 100. E aqui é a parte que eu mais gosto, porque não necessariamente você precisa efetuar essa multiplicação. Basta deslocar a vírgula 2 unidades para a direita. Nesse nosso exemplo do número 0,4, você só tem uma casa decimal. Então complete com mais um zero. Lembre-se, à direita da parte decimal eu posso acrescentar ou suprimir quantos zeros forem necessários. Agora é só pegar a vírgula e deslocar 2 unidades para a direita, encontrando assim 40%. No nosso segundo exemplo, 0,75 vezes 100. Pego a vírgula e desloco ela 2 unidades para a direita, encontrando assim 75%. No nosso terceiro e último exemplo, 0,125 multiplicado por 100. Pego a vírgula e desloco ela 2 unidades para a direita, encontrando assim 12,5%. Deixo aqui o meu muito obrigado e até a nossa próxima aula.